Olá, gente! Mais uma vez aqui no nosso Pode Falar Sério, eu e a Christian, minha parceira de sempre. Oi, tudo bem? Ixi, Christian, o que aconteceu com você, mulher? Que oi é esse? Vamos lá! Vamos de novo, vamos de novo! Minha parceira Christian! Oi, tudo bem? Gente, Sai. perdoem a Christian, mas ela está dengosa, saindo de uma dengue, então vamos deixar hoje Calma, ela... aproveite. Mais quietinha, né? Aproveite enquanto eu deixo vocês falarem. Certo, e hoje nós estamos aqui com uma super convidada, uma querida amiga também, Mariana, né? Ela resolveu nos dar essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais o mundo dela. E a gente queria saber, Mariana, o que te levou a isso, o que te inspirou, né, até a maternidade. Me conta, conta pra gente, né? Sim. Bom, primeiramente queria agradecer o convite de vocês para estar aqui, estou muito feliz e vai ser um prazer poder compartilhar um pouco da maternidade. Eu já tenho compartilhado há 2 anos através do meu perfil no Instagram, né, o Graça de Mãe, onde eu compartilho ali palavras de incentivo, de encorajamento para as mulheres, todas embasadas em princípios cristãos, porque eu penso que tudo na nossa vida, se a gente não tiver Deus, nada vai dar certo, né? E a maternidade, né, como você me perguntou, sempre foi um desejo meu, desde nova, assim. Eu lembro quando eu era criança, às vezes, algumas noites eu acordava e falava para minha mãe, mãe, quando eu for adulta, eu quero ter os meus filhos, eu quero ficar em casa, poder cuidar deles, sabe? Sempre foi um desejo meu de poder ser mãe full time. Porque a minha mãe ficava, né, com a gente, minha mãe não trabalhava fora o tempo todo. Então eu cresci com esse referencial, né? E aí eu lembro que era uma preocupação que eu tinha de criança e a minha mãe, ela sempre vinha, né, conversava comigo e ela falava assim, filha, então a gente vai orar. A gente vai orar para Deus preparar. Eu até me emociono, né? Eu sou chorona, tá, gente? Não. Isso é bom, É mãe. É mãe. É mãe. E minha mãe sempre me incentivava a colocar diante de Deus esse desejo do meu coração, né? Porque a gente tem sonhos. E eu pedia para Deus preparar um homem de valor, um homem temente a Deus, e que pudesse me dar a oportunidade de eu poder ficar em casa com os filhos, porque hoje é uma realidade que poucas mulheres conseguem, né? É preciso trabalhar. Mas mesmo assim também eu acho que Deus ele vai dando sabedoria, ele vai fortalecendo, mas era um desejo do meu coração e eu sempre coloquei diante de Deus e hoje eu tô vivendo isso, né? Aquela frase, né? Onde eu orei por aquilo que eu estou vivendo. Então é algo que acontece na minha vida e eu sou muito grata a Deus por poder ficar com os meus 3 filhos, né? Cuidando deles. E Quais são as idades, Mari, deles? a Maria Clara, que é a mais velha, ela tem 8 anos. Eu tenho o Samuel de 6 e o José de 2 anos. Então, uma escadinha aí. E assim, como que é hoje? Hoje, que nem você falou, que tem a criação voltada a Deus. Como é hoje criar filhos nesse mundo, né? Porque assim, hoje a gente vê muito mídia, muita polêmica. São temas muito difíceis, né? Sim, Até sim. como criar todos esses filhos, né? Como que você passa esses valores para os seus filhos? Como que você educa todos eles? Assim, conta pra gente um pouquinho de como que é isso. Eu penso que para a gente poder educar como mãe, primeiramente a gente tem que estar bem. A gente tem que ter uma identidade muito bem formada. A gente precisa saber quem nós somos em Deus, né? Porque eu costumo dizer que antes de nós sermos mães, nós somos filhas de Deus, né? Então a gente precisa dele para exercer essa missão que é a maternidade. Porque eu falo que é uma missão, porque não é fácil, exige dedicação, é cansativo. Repetição. Então, eu acho que é essencial a mãe, a mulher, ela saber quem ela é, ela ter a sua identidade para ela poder conduzir com firmeza, com sabedoria, ela saber os princípios, os valores que ela quer ensinar para os filhos. Então, é isso que eu peço todos os dias para Deus, para Ele me dar sabedoria para conduzir os meus filhos, para que a identidade deles também seja formada dentro de casa.
Porque o mundo hoje, né, como você disse, diante de tanta informação e normalmente as influências do mundo, elas querem o quê? Destruir a identidade dessa geração, né, dos jovens, dos adolescentes, ou colocar em dúvida o que eles são realmente. E não só em questão de gênero, mas em questão até de como pessoa, de você ser capaz de fazer algo, de não ser, né? Então eu acho que hoje em dia, nós mães, a gente tem, é o que eu faço, eu busco em Deus essa sabedoria para poder criar os meus filhos com uma identidade também em Cristo, né? Com princípios e valores cristãos, porque eles conhecendo a verdade, eles vão detectar aquilo que é uma mentira, que não vem de Deus para a vida deles, né? Então, ao invés de eu ficar só falando isso é errado, isso não está certo, né? Eu ensino quem eles são, qual o propósito para que eles vieram ao mundo, né? Para que eles tenham isso bem os seus firme no valores, coração os deles. valores da sua família, né? Isso, Tipo, do seu exatamente. marido. Aham. É isso que você transmite e é dessa forma que você consegue conduzir, né? Sim, De tudo isso. Eu acho difícil porque, assim, enquanto... É um desafio, né? Que enquanto está dentro de casa, a gente está com tudo sob controle. Mas a partir do momento que vai para a escola, que começa a conviver com outras famílias, outras realidades, é muito difícil, né? Muito difícil. É um teste diário. Porque, queira ou não, ele está vendo outras coisas, né? E às vezes bate com o que você explica em casa, né? Não sei se entendeu. É que, na verdade, assim, eu vejo por um ângulo um pouco diferente porque eu não sou mãe, mas eu tenho muitas alunas, né, que são mães, né? E eu acabo participando muito disso, né? E, inclusive, semana passada uma estava falando, né, que uma mãe ligou para ela perguntando por que ela não deixou a filha dela brincar com a filha dela. Tipo, por que você não deixa a minha filha brincar com a sua? Porque sua filha falou que não pode brincar com ela porque a mãe dela não deixa. Ela falou, então, eu falei isso mesmo para minha filha, né? Só que eu errei, porque eu tinha que ter explicado. Mas aí eu expliquei para a mãe, já que ela tinha tanta curiosidade em saber. E eu achei uma postura dela muito digna, sabe? De falar, olha, realmente, é que eu tenho valores na minha casa que não condiz, às vezes, com o comportamento, né, que eu vejo da sua filha. E aí, eu não tenho como blindar isso, o mundo lá fora. Eu não tenho como parar o mundo. A única coisa que eu posso fazer é criar o meu filho do jeito que eu acho que é certo, dos meus valores. Então, na minha casa, eu não deixo meus filhos verem TikTok, dancinha, eu não deixo fazer essas coisas. E são coisas que hoje em dia é muito banal, todo mundo faz. Ela falou, mas na minha casa não. Então, são valores, é isso, você coloca valores. Então, assim, é difícil, mas eu acho que o único poder que a gente tem nas mãos é isso. A gente não tem como mudar o outro, mas a gente pode mudar a gente mesmo. Então, assim, eu acho que a gente não tem como mudar o outro, mudar o mundo, porque ele existe, é isso que você falou, uma hora o seu filho vai sair pra rua, vai pra escola, mas a gente tem que ensinar ele a reagir a esse mundo, né? Como que ele vai enfrentar tudo isso? Inclusive a gente, como que a gente vai enfrentar tudo isso, né? Porque não tem como mudar o outro e não tem como mudar o mundo. Não tem. Inclusive, eu estudo muito sobre isso para poder compartilhar com as mães, né? Ô Mari, quando você fala assim, estudo, aonde você busca esse conhecimento para orientar as mães, até pra gente, né? Sim, só saindo um pouco do que eu estava falando, eu costumo sempre dizer que a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que estudar para ser mãe, hoje em dia. Para produzir os meus conteúdos, né, eu acabo estudando muito sobre parentalidade, né, educação parental, porque os pais precisam, muitas vezes não, os nossos filhos são reflexos nossos. E na criança existe até um neurônio espelho, onde ela reflete tudo o que ela vê na gente. Então, se eu quero que o meu filho fique calmo, não adianta eu ficar nervosa. Então, isso tudo eu estudo na educação parental, para dar ferramentas para os pais agirem e, consequentemente, influenciarem a vida dos seus filhos. Sem estar aquela brigueira, né? Batendo de frente, que não leva a nada, né? Só afasta. Como diz o velho ditado, a manga não cai muito longe do pé, né? Não. Então, e exemplos que são dados são seguidos, Sim, né? exatamente. Então,
eu acho que é bem interessante você colocar o método, né, que você estuda. Porque assim, fica uma dica para todas as mães que querem ser mães, né? Sim. E o que eu mais, assim, estando aqui do seu lado, assim, sabe o que eu mais vejo? Que, tipo assim, você tinha uma carreira, você, né, tinha uma profissão. Você era? Eu sou formada em jornalismo e balé clássico, então, mas eu era professora de balé. E aí você interrompeu tudo para ser mãe. Sim, eu Tempo integral. Isso. E eu vejo que tem muito amor em tudo isso. Sabe assim? Você fez tudo isso, mas isso não é um sacrifício. Muito pelo contrário. Acho que esse que é o mais importante. É né? o mais interessante. Você tá de muito bem com as legal suas isso. decisões. Porque eu acho que o que mais você deve escutar é crítica, né? Na verdade, quando eu escutava muita crítica na época que eu estava na faculdade. Não era nem crítica, era em conversas de amigas, assim, quando eu falava assim, gente, eu não tenho esse desejo de me realizar profissionalmente antes de ter a minha família. Eu quero ter essa realização de formar uma família, ter os meus filhos. E elas falavam assim, Mari, pelo amor de Deus, eu quero primeiro, né, ter a minha profissão, estar bem, estabilizada, para daí eu pensar em, né, em procurar alguém para me casar, para ter os meus filhos, enfim. Então, na minha juventude, eu escutava muito isso. E hoje, entre as amigas, porque assim, nossa, né? Eu acho que não tem pessoa perfeita, né? Se você trabalha fora, eles vão falar mal. Se você fica em casa, vão falar mal. Sempre. Então vai falar mal de qualquer jeito. O importante é você estar de bem com você mesmo, né? É verdade. A gente Concorda? Não tem? eu acho que a gente tem que fazer aquilo que cabe a nós, né? Então, muitas vezes tem muitas mulheres que desejam ficar com os filhos, mas não podem. Não podem, sim. Né? Então, assim, tudo, eu falo, cada história é uma história, cada família é uma família. Realidade. Sim, eu uma falo realidade. muito isso quando às vezes me perguntam sobre algumas questões em como, né, lidar ali com o marido, com os filhos. E eu falo, gente, eu tô numa posição que eu não conheço o contexto. E assim, é fácil falar, vamos supor, a criança precisa dormir tal horário. Na minha casa funciona essa rotina. Mas cada pessoa Mas tem casa que não funciona a rotina, que o marido às vezes trabalha de madrugada e não tem como, e aí ela precisa daquele tempo para a criança poder ficar com o filho. Então assim, cada casa é uma casa, cada família é uma família. Né? Cada mãe é uma mãe. O que eu pelo menos sempre coloco que não existe o certo e o errado. Sim. Existe o que te faz bem. Que funcione para você. Cada realidade, né? E eu acho que eu vejo assim muito assim que o trabalho em casa não é valorizado, né? Então você fala assim, você fica em casa, mas só fica em casa? Mas acho que você deve ouvir muito isso. Vai pagar alguém para cuidar do seu filho? Quando que você vai pagar? Então, mas muita gente vai deve pagar falar alguém isso pra para você, arrumar né? a tua casa? Vai ser sua mãe? Você vai pagar? Sim, exatamente. Então, esse só, é igual falar assim, só tem um filho, só fica em casa. Não. E você sabe que às vezes acontece, eu já tive a experiência, uma vez eu comentei com meu marido, agora que eles vão para a escola, né, eu tenho também o meu Instagram virou a minha profissão, porque eu acabo, né, deixando eles na escola e trabalhando nisso, mas eu sempre falei pro meu marido assim, é engraçado, eu que fico o dia inteiro com eles em casa, raramente eu tenho a sensação que ele tem todos os dias, quando ele chega do trabalho à noite. Que eu tô com as crianças lá, cheguei da escola, dei janta e tal. Quando ele chega, vai assim, papai, todo mundo na porta, abraçar e tal, não sei o quê. E eu falei assim, nossa, eu que fico o dia inteiro, é uma experiência que eu não tenho. É assim, quando eu, né, saio com alguma amiga um final de semana que ele acaba ficando com as crianças porque ele me ajuda muito. Então, assim, são poucas as vezes que eu tenho essa sensação de mamãe, você chegou e tal, né? É porque você tá na rotina, né? Também. Rotina tua. Exatamente. Até, tipo, pegar no calinho, né? Porque a hora que só é a mãe que eles gritam, né? Sim. Mãe, não é assim? Nossa Nossa, Senhora. pode não ser diário, mas é a hora que aperta, é a mãe que eles gritam. Mas assim, é recompensador, né? É uma missão, como eu sempre digo. Eu acho que quando Deus nos dá filhos, Ele nos dá os filhos dele sobre a nossa responsabilidade, né? Então é uma responsabilidade
muito grande diante de Deus, a gente formar pessoas Boas para pessoas. fazerem diferença no mundo, né? A Exato. gente estava conversando sobre quando, mas eu não quero que se relacione com um amiguinho, porque os princípios são diferentes, os valores. Então, a criança, eu falo que é um privilégio eu poder estar em casa, principalmente nessa primeira fase, o primeiro setênio que eles falam, onde até os 7 anos a criança ela está sendo moldada no seu caráter, né? Então é um grande privilégio nós como mães a gente poder estar ali inserindo, incutindo os princípios, mostrando a verdade. Para quê? Porque a criança, que nem essa mãe teve o cuidado, né? De, eu não vou deixar porque é uma criança ainda. Mas quando for adolescente, não vai ter o que fazer. Né? É isso que eu... Mas vai ter que adolescente educar. vai. Só que quando a gente, na infância, e isso eu tô falando não só eu, tipo, mães que ficam 100% do tempo, mães que trabalham mesmo, quando estão em casa, ter aquele tempo de qualidade, aquele tempo de ser intencional no ensino com os seus filhos, para que quando eles saiam de casa, eles sejam influências e não que eles sejam influenciados. Perfeito. Eu sempre falo isso. Eu demorei para ter filho, né? Porque é a questão da carreira, tudo, né? Mas quando fui mãe, né? Vestia camisa, diminuía o que eu tinha que diminuir, o que eu podia, e sentava no chão, brincava, subia em... Não pode falar. Mãe de menino. Mãe de menino, literalmente. Fica né? né? E a questão da amamentação também, né? Eu acho que é um vínculo que você cria com a criança muito grande, né? E hoje eu tenho um vínculo com ele muito gostoso, né? Muito gostoso. E de certo modo, acho que... E assim, adolescência é adolescência, né? Você reza e tenta colher os frutos que você plantou, mas não é garantia de nada, porque é rezar e ter em mente que você fez o teu melhor. Exatamente. Eu penso que né? como você disse, a gente colocar diante de Deus mesmo. Porque é difícil. E é o que toda mãe fala, que é um coração fora do peito, né? No seu caso são 3. Você pode morrer infartada, né? Eu tenho uma amiga minha, não vou citar nomes, mas assim, pra você ver até onde a gente vai como mãe, né? Ela não, o Brasil está muito ruim, eu quero criar a melhor estrutura para o meu filho. Largou a profissão dela aqui e ela foi morar fora do país. Né? Então hoje ela mora numa cidade pequena, interior da França. Os filhos dela estudam numa das melhores escolas da França, né? Que só tem cientista, tudo. O que aconteceu? São um casal. A menina vai super bem, o menino foi para as drogas. Entendeu? Dando o maior trabalho para ela, tudo. Mas por quê? Coitada, ela fala, nossa, às vezes eu me arrependo, né? E você quer tanto dar o melhor, né, para eles, e o melhor acabou acontecendo isso. Mas poderia acontecer aqui, entendeu? Mas às vezes a gente tem aquele negócio que quer tanto melhor, tudo que você não teve para o teu filho, quer dar uma estrutura, quer dar um mundo para ele, e daí você vai. Então assim, você está num país com uma cultura diferente, que não tem sol, é aquela escuridão, né, direto, neve, frio, né, pessoas que não, a cultura deles é diferente, não tem aquele negócio de ir na casa do outro, de viver em comunidade, entendeu? Então, a gente tem que ter noção de que a gente tenta fazer o melhor. A gente não vem com um manual de instrução, faça isso, faça isso, faça aquilo. Eu acho que esse é o princípio. Eu sempre falo uma frase que é a seguinte: educar filhos sempre vai dar trabalho. Sim, muito. A gente precisa escolher quando a gente quer ter esse trabalho. Se é enquanto eles são crianças ou quando eles são adolescentes. Porque se a gente focar o nosso trabalho enquanto eles são crianças, enquanto eles estão sendo formados, na adolescência a gente vai colher o fruto disso. Lógico que o adolescente vai ter os seus momentos, adolescente, as suas descobertas e tal. Mas eu que falo muito falo muito da maternidade cristã, o adolescente, por mais que ele faça algumas coisas erradas ali e tal, ele tem
aquele princípio, aquele valor, aquele temor a Deus incutido Uma no coração sementinha dele. plantada lá no comecinho. Exatamente, né? e por isso que eu falo que é tão importante nós mães sempre orarmos pelos nossos filhos, colocarmos eles diante de Deus, porque vai ter momentos que não vai ser a gente e o Espírito Santo vai ter esse papel na vida deles, né? De convencer do erro, de levar ao arrependimento, de fazer eles serem influência no meio deles, porque na adolescência é assim, o adolescente ele precisa fazer parte, ele precisa se sentir parte de uma tribo, de um grupo, então ele vai fazer qualquer coisa para pertencer, para ser aceito. Então, se ele não tem uma boa identidade formada dentro de casa, ele vai fazer o que for preciso. Agora, se ele tiver uma identidade bem formada, ele vai falar assim, não, eu prefiro não ter essas amizades, prefiro não participar desse grupo. E eu tô falando aqui com filhos pequenos, né? Falo, ai meu Deus, daqui às vezes 10 anos falam a assim, gente... Mari, você fala tudo isso, mas você não tem medo? Eu penso assim, eu oro, eu faço a minha parte e a gente tem que confiar em Deus, né? De que eu confio que os meus filhos vão cumprir aquilo que Deus planejou para eles. Assim, eu penso assim, tudo é ressonância. A gente tem um poder nas mãos que muita gente nem imagina, mas tudo que a gente deseja com muita fé, exatamente, a gente alcança. A gente não sabe, que nem você desejou isso há muito tempo. Você colheu isso. E eu tenho certeza que você está desejando e você vai colher. Então, assim, é isso. É essa ressonância, é você acreditar, é você confiar, é você ter fé, entendeu? Porque hoje o mundo está tão, né, diferente, né? Exatamente. Porque é difícil até acreditar em tudo isso, né? Mas é isso, você acredita, você tem fé nisso. E eu tenho certeza que você vai colher isso. Sim, né? Mas assim, eu vejo assim, inclusive, eu não sou mãe, né? Mas assim, eu sou influenciada assim, por muitas mães em volta de mim. Eu vejo que são mulheres extraordinárias. Eu gosto de comentar, sabe? Porque são super mães, são super ser humanos, sabe? É uma coisa muito bonita. Independente da crença dela, independente do jeito... O amor que é, né, doado ali, porque é muito amor, é muita doação. O amor é incrível. Nossa, não tem como descrever. Né? Então, assim, é lógico que nenhuma vai querer errar. Sim. Né? Elas vão errar, talvez tentando acertar. Mas eu acredito muito do seu jeito de falar, sabe? Você fala com muito amor, muita propriedade. E eu acho que isso é muito legal, né? É muito gostoso ouvir. Isso que você está dizendo, tem um versículo que fala, assim como imagina a minha alma, assim é. Então, a gente tem que realmente, né? Eu acho que Deus coloca sonhos no nosso coração e quando a gente consagra tudo a Ele, que é o que eu faço com os meus filhos, eu consagro os meus filhos ao Senhor. Então, eu quero que a vida deles seja para honrar e glorificar o nome de Deus, né? Ótimo. Então, é isso. Nossa. Realmente, assim, foi um bate-papo muito gostoso, né? A gente vê esse amor, essa vibração em você. Acredito que daqui a alguns anos a gente volte a se falar com seus filhos adolescentes. Com certeza. E aí você vai contar pra gente que realmente você conquistou tudo isso. Amém. Se Deus quiser. E que realmente vale a pena plantar a sementinha, né? E regá-la todos os dias. É verdade. Né? Emocionante. Muito. Parabéns, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom te ter aqui. Que a gente quer mais vezes, na com verdade, certeza, né? Ensinar a gente, né? Sim. Meu Deus. Eu que aprendo também com vocês. A gente aprende muito. Muito obrigada, viu, Mariana? Gente, obrigada. Gente, fica aí, nosso final de podcast maravilhoso. E aí, comenta com a gente, compartilha, fala de vocês, como é que tá a criação desses filhos hoje? Conta pra gente.